Agora eu queria, Sofia, que você me falasse assim, 3 ou 4 objetos que você sabe que, por exemplo, nesse ano não seriam positivos para uma pessoa ter em casa e que talvez elas nem percebam que aquele objeto possa prejudicar, realmente ser aquele tóxico dentro de um ambiente que está impedindo elas de fluírem de uma forma melhor. Muitas das vezes essas pessoas que não conseguem deitar cá para fora e que acumulam tudo, elas vão desenvolver fisicamente problemas de garganta ou nesta zona do corpo. E quando nós fazemos os cálculos de Feng Shui, lá vai aparecer esse problema nos mapas energéticos da casa. E eu lembro-me que aqui há muitos anos, numa das consultas que fiz, um dos motivos era esse. A pessoa estava completamente num estado já de ansiedade, de asfixia, de não conseguir lidar com a própria vida. E quando eu chego à casa dela, o que é que ela tinha numa das paredes e num ponto estratégico que correspondia à energia dela? Ela tinha um quadro que era uma pessoa a gritar e assim a apertar o pescoço, a asfixiar. Nossa! Ou seja, agora é como a história do ovo e da galinha. Não sei se ela pôs primeiro o quadro e fez com que ela se sentisse assim ou se aquilo foi uma expressão de sintoma dela, mas era incrível como isso afeta. Depois, respondendo a isto, mas ainda quero ir ao tema das falhas que estava a dizer, objetos que nós não devemos ter em casa e que afetam negativamente. Tudo o que tem a ver, por exemplo, com armas. Situações de guerra, situações de lutas, facas à vista, portanto, tudo isso geralmente traz desafios familiares. E é incrível como, geralmente, as famílias que às vezes até têm graves situações em tribunal, umas com as outras, pais com filhos, aquilo tudo, todas elas têm armas em casa expostas e em sítios que estão intimamente ligados com a energia da família. Outra coisa que eu não recomendo ter em casa, principalmente se a pessoa quer ser uma pessoa mais transparente e quer atrair pessoas também mais verdadeiras para a vida dela, porque isso está tudo ligado aqui com a saúde mental, é não terem máscaras em casa. Muitas das vezes as pessoas gostam de ter máscaras em casa, como aquelas de Veneza, etc. E qual é que é aqui a questão da máscara? A máscara vai fazer duas coisas. Uma, a pessoa não querer ou não ser capaz de tirar a sua máscara, vive debaixo de uma capa, e geralmente as pessoas de depressão é isso que acontece muitas vezes. Ou então atrair cada vez mais pessoas e situações que se mascaram, que não se mostram e que automaticamente a vão magoar, e isso vai contribuir mais para ela dizer: estás a ver, afinal eu tenho razão, eu sou isto, eu sou aquilo, nananã, e vai continuar naquele estado de vitimização e de comiseração que vão levar cada vez a uma depressão mais acentuada. Depois, todos os objetos que transmitam maus sentimentos, todos os objetos que representem pessoas ou situações que a pessoa não gosta, que não conseguiu ultrapassar, etc., tudo isso deve estar retirado. E, portanto, tudo aquilo que tem uma conotação negativa. E depois lá está, vai depender muito de caso a caso. Eu, por exemplo, pegando aqui num exemplo de uma casa que vi há pouco tempo e que isto foi altamente engraçado e que ainda não partilhei isto com a minha cliente, mas como é engraçado. Eu fui revisitar a casa dela para ver se estava tudo bem, fui fazer um acompanhamento personalizado. E ela na sala tem uma combinação energética, Feng Shuiamente falando, que é 4-7. O que é 4-7? É uma energia de metal negativo a afetar uma energia do elemento árvore positiva. E o que é que isto faz? Traz cortes, por exemplo, na comunicação, nomeadamente entre mulheres, traz cortes, por exemplo, a nível de romance, de viagens, de crescimento, evolução, etc. Mas naquela família, de facto, há ali questões de comunicação de família. E, entretanto, ela fez as coisas todas que eu tinha dito, e o que é que ela comprou? Que, de facto, é giríssima aquela peça. Mas e onde é que ela foi colocar? Ela comprou uma árvore de metal, como se o vento estivesse a soprar a árvore. Então, é uma árvore de metal e o vento. Parte engraçada, onde é que ela colocou isso? No sítio onde está essa combinação. Parte mais gira, vento é energia árvore e a árvore que ela pôs é metal. Portanto, ela curou a combinação, como eu lhe disse, mas depois, como o padrão emocional dela ainda não está resolvido, ela vai comprar um objeto que é o metal a cortar a árvore. Portanto,
E no sítio nós tínhamos. E eu ainda não lhe disse isto porque a peça era tão linda e quero pensar onde é que nós a podemos pôr de forma a que aquilo não traga esses efeitos que nós queremos curar. E portanto, basicamente é isto. Depois, voltando aqui ao tema das falhas que falou, muitas das vezes a planta da casa, não é? A planta arquitetónica da casa, ela não tem um formato regular, isto é, não é quadrada nem é retangular, é irregular, pode ser em formato de L, pode ser em formato de U e outras mais esquisitas que vemos. Por norma, as pessoas com questões de depressão ou questões emocionais costumam ter falhas num de 3 setores pelo menos: setor norte, setor nordeste e o centro da casa. Por exemplo, uma das consultas que eu entreguei ontem, a casa tem um formato que não tem centro. Isto é, quando nós achamos o centro geométrico da casa, o centro cai fora. E isto traz questões de saúde, nomeadamente saúde mental, saúde emocional, equilíbrio e união familiar. Portanto, traz o oposto. Como está fora, não traz isto para dentro de casa. Então as pessoas sentem-se desenraizadas. E aquela pessoa e aquela cliente, curiosamente, tem esse tipo de questões emocionais para resolver. Há todo um conflito interior que gera uma não ação e uma estagnação na vida dela. Super bacana. Quando a gente começa a ouvir essas coisas, tudo começa a fazer sentido, porque, de fato, o quanto a gente pode influenciar uma área a outra, né? Quando eu trouxe os estressores ativos para dentro da formação, eu trouxe já justo pensando o poder do ambiente externo, porque às vezes a gente consegue um resultado excelente no campo da ansiedade, da depressão, já na primeira consulta de um paciente que estava acamado há 20 anos, não saía do quarto, numa depressão severa, e a gente consegue fazer com que ele volte à rua, volte a andar, volte a fazer alguma coisa, só que se o espaço que ele está é um espaço negativo, aquilo vai ser solo de pocadura, como a gente diz, vai ser um solo raso, não vai, por mais que você tenha feito a melhor consulta possível, o próprio ambiente vai fazer com que ela adoeça novamente, seja a pessoa que está na casa, seja o próprio espaço físico, né? É por isso que quando às vezes você pega um processo de burnout, né, você vê a pessoa tendo que pedir o afastamento do trabalho porque não estava bem, teve crise de ansiedade, teve burnout, estresse muito grande dentro do trabalho, ela vai e fica de baixa 15 dias, mas quando ela volta para o trabalho, passado 2 dias, ela está novamente com o mesmo surto, porque emocionalmente aquele lugar não está favorável para ela, né? E ela não conseguiu ainda entender que aquele ambiente está provocando as feridas abertas dela, talvez do passado, de situações que ela já tinha passado anteriormente e não foram curadas, como disse a Sofia, vasos reparados com cola quente não resultam, né? Então, na terapia a gente também fala sobre isso, e por isso eu sempre trago a importância da gente entender que não são só os traumas emocionais conscientes, ou seja, aquilo que eu sei que eu passei, que foi difícil, que precisa ser resolvido, mas aquilo que o meu corpo sabe que passou, porque o corpo guarda memórias, né? O que o meu corpo passou e que está reverberando para mim também emocionalmente. Então, é muito importante a gente conseguir ter essa abertura. A pessoa, quando faz uma terapia emocional, aplicar e corrigir a energia do ambiente onde ela mora e onde ela trabalha. E por isso é que é tão essencial as pessoas aplicarem o Feng Shui não só nas casas delas, como também nas empresas. Nas empresas, quando os chefes não querem fazer à empresa toda, pode-se fazer ao lugar, pode-se fazer à secretária dela, apenas aquele espacinho, para isso de facto transformar.